Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Nós estamos ao vivo do plenário. Você acompanha a nossa programação pelo canal 7 digital da NET, 98 analógico, ou pelo site câmaraguarulhos.sp.gov.br. Daqui a alguns instantes nós teremos início a 58ª sessão deste ano, que é sempre iniciada pelo pequeno expediente. Nós passaremos depois a tribuna livre, onde nós temos hoje duas pessoas inscritas, a Margarete dos Santos e o Paulo Silva Oliveira. Passaremos depois que esses dois munícipes usarem a tribuna ao grande expediente, que tem hoje 48 itens. Do item 1 ao item 34, são requerimentos de informação que os vereadores fazem ao Executivo. Eles querem saber, por exemplo, sobre alinhamento de poste e implantação de faixa de pedestre em ruas da cidade. Do item 35 ao item 48 são os PLs. Hoje nós temos, por exemplo, o 4092 de 2014, que dispõe sobre estimativa de receita e fixação de despesa do município para o exercício financeiro de 2015. Quem apresentou esse PL na casa foi a Prefeitura. Na ordem do dia, nós trazemos como exemplo para você o PL 14 de 2014. Quem apresentou na casa foram os vereadores Marcelo Saminalda, do PT, e Lamé, do PT do B, que revoga a Lei 4335 de 1993, que proíbe o serviço de transporte de passageiros por veículos tipo furgão no aeroporto. Então a gente sempre lembra você que esses são itens que estão constando na pauta. É claro que os vereadores sobem aqui, fica bem aqui ao lado da onde eu estou falando com você, a tribuna. E eles sobem na tribuna e falam sobre os mais diversos assuntos. Então você fica ligado para acompanhar tudo que vai acontecer nessa sessão. Lembrando também para você que a TV Câmara Guarulhos agora está no ar a partir das 13 horas e você confere a nossa programação até a 1 da manhã. Então você que perdia a programação porque estava aí trabalhando durante a tarde, lembre-se, agora até a 1 da manhã tem programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. Número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra, vereador Samuel Vasconcelos.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, ocupo esse expediente para falar do quanto é importante quando os governos assumem responsabilidades de forma republicana, independente da bandeira partidária. Nós tivemos ontem ali na Vilani, precisamente na divisa entre a Vilani e Itaim, estava lá o vereador Rômulo Ornelas, vereadora Marisa de Sá, vereador Novinho Brasil, estava o prefeito de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad, o prefeito de Guarulhos, prefeito Sebastião Almeida, estava o representante do governo do estado, senhor Júlio Seneguin, e nós tivemos ali a resposta de uma luta de mais de 20 anos daquela sofrida população. Nós temos ali a população do Vilani, a população do Itaim e bairros aos redores que durante muitos anos sofreram com o descaso por estarem numa área de divisa. E o que nós tínhamos ali? Uma ponte, ou temos ainda, incabível para o potencial das cidades de São Paulo e de Guarulhos. Uma situação que por diversas vezes produziu assaltos, senhor presidente, porque as pessoas tinham que parar o carro, esperar que passe um carro, para só depois passar o outro carro, vereador Pezão. E numa luta muito grande, aonde nós, juntamente com outros mandatos, principalmente o mandato do deputado Alencar Santana, deputado estadual, procuramos sensibilizar o governo do estado. E o governo do estado insistiu em não reconhecer aquela ponte. Na verdade, nem no mapa do governo do estado existia aquela ponte. Mas o prefeito Sebastião Almeida, juntamente com o deputado Alencar Santana e mais alguns vereadores desta casa, que eu posso citar o vereador Rômulo, que foi um batalhador dessa questão, vereadora Marisa, e nós tivemos diversos embates com o governo do estado, chegamos a fazer manifestações públicas e finalmente ontem nós tivemos o lançamento do início das obras, uma obra que sairá a várias mãos, com recurso do governo federal, da presidenta Dilma, que sensibilizou-se com a situação daquele povo, dependendo de uma ponte que na verdade é uma pinguela. Para os do Nordeste sabem do que eu estou falando. O governo do estado também entrou com uma parte do recurso, a prefeitura de São Paulo e a prefeitura de Guarulhos. Então ontem teve início as obras da nova ponte que liga a Vilani a Itaim, Guarulhos, São Paulo. Então quero dizer que nós ficamos felizes com esta solução, porque independente de quem está no governo, a população tem que ser atendida, e isto não é favor, isso é direito. Então ontem nós tivemos o início das obras, ficará uma ponte linda de 45 metros, com ciclovias, uma ponte que possibilitará, inclusive no futuro, quando o rio Tietê for navegável, poder abrir a ponte para que passem embarcações. Quem sabe um dia assistiremos isso. Então, ocupo esse expediente para parabenizar essa parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, Prefeitura de São Paulo, o governo do estado e o governo federal. Porque é assim que nós devemos agir. As nossas disputas, elas estão no campo eleitoral. Mas quando nós agimos em trabalho, devemos agir de forma que a população seja atendida. Obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Abre mão. Não havendo mais oradores inscritos, estou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, onde temos 2 oradores inscritos. Com a palavra, a senhora Margarete dos Santos, por 10 minutos.
Com a palavra, a senhora Margarete dos Santos, por 10 minutos. Com a palavra, o senhor Paulo Silva Oliveira, por 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Presidente, precisa pedir um pouco de silêncio aí que está difícil aqui. Pessoal, eu pediria aqui a atenção dos vereadores desta casa sobre 3 assuntos que vamos estar falando hoje. Um deles diz diretamente aos vereadores dessa casa, na qual, há um mês atrás, os vereadores mudaram o zoneamento de 11 áreas no município. Não sabemos se os vereadores que votaram a favor ou que votaram contra. Deixar bem claro que eu estou falando aqui, não pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, mas como um membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Só deixar claro, os vereadores, que vocês aprovaram, e foi aprovado nessa casa, a lei de zoneamento. E que os próprios vereadores dessa casa hoje não estão cumprindo a lei do zoneamento da cidade. Porque para modificar áreas de zoneamento, precisa primeiro o projeto passar pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, presidente. E isso não vem acontecendo. Eu não sei se foi época de eleição, se havia propina ou não, mas 11 áreas foram mudados sem o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, eu queria até pedir que os vereadores se atentassem mais a isso. Vocês mesmos aprovam a lei e vocês mesmos não estão cumprindo a lei. Tomar mais esse cuidado. E dentro dessa área das Malvinas, deixar bem claro, as 11 áreas que a gente está investigando, inclusive a do Darcy Panoc Assis de Almeida, que está dentro dessa área, tem uma reintegração de posse de 60 famílias, na qual o proprietário está pedindo a reintegração para dizer que é área ambiental. Só que ele já fez um aterro para fazer um estacionamento e agora colocou como área mista para construção. Quer dizer, para os pobres é área ambiental, para os ricos não são área ambiental. E tem 60 famílias nesta área, tá? Deixar bem claro aos vereadores dessa casa tomar mais cuidado, porque aprova a lei e eles mesmos, vocês mesmos, não digo todos, que aqui eu não sei quem votou a favor, quem votou contra, não está cumprindo a lei municipal que essa casa mesma aprovou. Referente ao Jardim Acácio, eu pediria, presidente, mais atenção dos vereadores dessa casa, se é que é possível.
No Jardim Acácia, a prefeitura entrou com um processo para reintegrar as famílias que moram dentro de uma rua. O secretário Severino, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ele sabe muito bem, como qualquer um aqui que é advogado, que tem noção da lei, principalmente de habitação, que a medida provisória 2220 protege essas famílias que moram antes de junho de 96. Porém, eles não estão cumprindo a lei. Quando é família pobre, o jurídico da prefeitura, através do Severino, vai lá e derruba as casas. Quando é família que tem dinheiro, caso da rua Cristolândia, na Vila Barros, que eu denunciei faz 8 anos, a família rica, que tem uma fábrica, está lá dentro da área pública se beneficiando, mas contra essa família não tem poder de polícia. Só contra os pobres que tem poder de polícia. Deixar isso aqui bem claro para vocês. Outra coisa, a questão da moradia. Aí vai falar assim, não, nós temos que derrubar essa casa a outra. Laércio, o nosso secretário de habitação, Orlando Fantasini, incompetência, eu não sei se ele é incompetente ou se é de má fé. Nós temos desapropriado na prefeitura desde 1991 225 mil metros de terra para construções de moradias de interesse social no Lavras. Faz 6 anos que eu vinha cobrando isso no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. A prefeitura nunca conseguiu levantar um prédio, construir uma casa. 225 mil metros de terra. Agora, o Severino, em vez de ajudar a Secretaria de Habitação, e aí precisa ver se o secretário de governo consegue manter esse elo, ele foi lá e derrubou 29 moradias. A área que é destinada, Samuel, a área que é destinada para moradia de interesse social, a secretaria foi lá e derrubou 29 casas, ao invés de construir moradia. 225 mil metros, Barreto. Já faz 25 anos que a área está desapropriada. E não construíram uma unidade. A outra é o Jardim Cristianice, aonde Severino, eu não sei se o vereador, vice-presidente da Câmara, fugiu o nome, Marcelo Siminal está aqui na casa. Aí. Então, deixar bem claro, na terça-feira que tivemos aqui, ele chamou eu de terceiro naquela área. Só que ele se esquece que quando ele e o Severino, com a maior cara de pau, ficou andando no Cristianice, quem trabalhava lá antes éramos nós. O Severino, secretário da Secretaria de Assuntos Jurídicos, levou o Marcelo Sibinaldo para indicar ele como advogado na área para não cobrar nada dos moradores. Isso sabe o que veio a causar aquelas famílias, Geraldo? Hoje estão todos com reintegração de posse. Entraram com as ações de uso capião, sem o tempo devido, e hoje estão todas essas famílias com reintegração de posse. Além disso, Geraldo, me acusaram de que eu estava vendendo lote na área por R$2.000, uma armação por falta de caráter do secretário Severino. E aí, está o processo na justiça. A mesma coisa fizeram comigo nos Pallet, nas favelas dos Pallet. Não tinha coragem, Ari, de entrar dentro da favela. Me chamaram para mim fazer um elo que eles iam tirar as famílias, que ia beneficiar as famílias dos Pallet. Depois de uma semana foram lá e derrubaram tudo sem me avisar. Na época fui ameaçado de morte. E mais, a inconivência desse Ministério Público da época, através do Dr. Ricardo Manuel de Castro, ainda me processaram. Eu e mais 3 líderes. Mas Deus é justo. Nós já ganhamos a primeira sentença em primeira instância do Ministério Público. A gente já ganhou.
Em primeira instância do Ministério Público, a gente já ganhou a sentença. É vergonhoso nós ter um secretário sem caráter nenhum, que é o Severino. Eu queria tanto que esse homem me processasse para mim falar todas as podridões daquele balcão de negócio que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. E eu vou pedir qualquer um vereador dessa casa, abre uma SEI para investigar o Christian Alice, toda a história do Christian Alice, inclusive a denúncia caluniosa de falta de caráter do Severino e da corja dele, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para investigar toda a história do Christian Alice, inclusive a denúncia que eu vendia lote por R$2.000. E aí, Geraldo, vocês vão descobrir o quanto o prefeito está com o rabo preso lá, enquanto o Severino está com o rabo preso, enquanto os vereadores dessa casa estão com o rabo preso lá dentro. Nem terminou o tempo, presidente. Lá, ó. Ah, tem tanta gente que está com pressa assim. Nós viemos terça-feira semana passada, nem sessão tiveram. Para finalizar, presidente, a semana, eu dei o nome de todos eles. Eu dei o nome de todos eles aqui. Eu falei do Severino, falei de todos eles. Tá? Eu dei o nome de todo mundo. E outra, se fazer um ACEI, eu venho aqui e dou o nome um por um. E os dois vereadores que estão nessa casa, já deu para vocês perceberem quem são. Para concluir, senhor Paulo. Concluindo, o presidente. Concluindo. A semana retrasada, eu acho que é de conhecimento também de algum vereador dessa casa, que eu fiquei sabendo, derrubaram a casa de um senhor de 68 anos, uma senhora de 62 anos, que morava há mais de 25 anos numa área pública, lá no Jardim Paraíso. Agora eu falo uma coisa aqui para vocês. O secretário de governo, ele precisa se entender, porque uma secretaria precisa construir moradia, a outra está derrubando. E aí, Seminaldo e Laércio, avisa o Severino, a atitude dele, essa atitude de derrubar dessa casa, não é de filho de Deus. Deixa isso aqui bem claro. Concluindo, presidente. Pode avisar ele, pede para avisar ele e manda me processar e fazer o que quiser. Ou então algum vereador abre um ACEI e investiga tudo isso que eu disse aqui. Porque tudo isso eu provo que eu estou falando. Agora, precisa de caráter, dignidade, honestidade para vir levantar falso sobre este homem que está aqui. Deixar isso bem claro para todos os vereadores dessa casa. E alguém quiser o nome ou ficou exaltado, abre um ACEI e nós põe tudo na mesa. É só ter a coragem de fazer isso. Obrigado a todos. Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrada a tribuna livre. Passemos à ordem do dia, ao grande expediente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu estava há pouco no meu gabinete, estava descendo e através dos microfones, do som, eu parece que eu ouvi a pessoa que se utilizou da tribuna livre desta casa, falando em respeito ao zoneamento e que esta casa, não sabe se esta casa, no Afogadilho, ele aprovou através de propinas. Eu gostaria, senhor presidente, a minha questão de ordem é solicitar de Vossa Excelência se regimentalmente todos aqueles que se inscrevem da tribuna livre têm ciência que é responsável pelo que fala da tribuna, uma vez que não tem a garantia da fala da tribuna, não há. Então eu gostaria que, se fosse, as pessoas que são inscritas, elas são devidamente orientadas, que são responsáveis pela sua fala. Sim, vereador, inclusive assina um termo de responsabilidade. Complementando minha questão de ordem, senhor presidente, muito me preocupa. Eu acabei de ouvir que ele não sabe se esta casa recebeu propina e depois ele ratifica, assim que eu entrei, que tem 2 vereadores que ele prova nesta casa. 2 momentos, senhor presidente, esta casa não pode ficar alheia às palavras colocadas da tribuna. Eu gostaria de observar
ao Paulinho que eu tenho um apreço muito grande, mas não posso permitir que seja generalizado da forma que Vossa Senhoria falou, usando a tribuna, e dizer que cabe uma interpelação judicial quanto à fala dele neste momento. E eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual será as providências que essa casa irá adotar. Nós vemos, através da andanças nossa pela cidade, a falta de respeito para com o Poder Legislativo, e nós proporcionamos isso. Então está na hora de nós termos uma posição coerente. Eu espero que ele esteja cônscio das suas manifestações, que esteja seguro dentro do que falou, por duas situações. Primeira, exigindo, entendeu? Se não fizer, estarei interpelando judicialmente dentro da fala dele, dizendo que esta casa recebeu propina. E segundo, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse uma posição firme com relação a... Ele mencionou que 2 vereadores ele prova que cometeu. Então, eu não... Senhor presidente, garante a minha fala aqui, eu quero dizer... Peço ao senhor Paulo que não pode se manifestar, pois tem um vereador na tribuna. Depois temos... Senhor presidente... Temos a gravação da sessão para a gente ver isso. De pronto eu quero a cópia da ata da manifestação e nós vamos analisar. Tanto é que eu falei que eu vinha descendo e escutei dessa forma, não posso dizer na íntegra. Ao entrar aqui, eu ouvi perfeitamente que tem 2 vereadores que ele prova, e que esta casa tem rabo preso. Então, seria importante que nós começássemos a colocar regulamento e ordem nesta casa e posicionar como poder. Eu não estou aqui brincando de fazer trabalho aqui dentro, senhor presidente. Eu acho que essa casa tem que ser respeitada. E eu quero ver esses 2 vereadores que ele falou que ele afirma que pegaram propina. Eu quero ver esses 2 vereadores. Eu quero ver, senhor presidente, a interpelação, se acaso for dessa forma, que nós vamos buscar através da taquigrafia e através da gravação, porque se falou, cometeu um crime gravíssimo e não poderá ficar impune. Com todo respeito, conheço o Paulinho, mas nós temos que ser comedido quando utilizamos a tribuna. Então, portanto, seria importante todos aqueles, senhor presidente, que se inscrevessem na tribuna livre, que fosse orientado que são responsáveis pela manifestação, e não há imunidade. Pela ordem, vereador Heleno. Pelo artigo 150, presidente. Parabéns às palavras do vereador. A gente vai falar pelo 151. Com a palavra. Boa tarde aos vereadores, vereadoras, ao público presente, aqueles que nos assistem TV Câmara. Estou de volta aqui, nosso mandato não parou, na minha licença. Parabenizo os vereadores aqui que saíram como deputado federal e estadual. Companheiro Gileno, que foi eleito. Nos meus discursos sempre enfatizei que Guarulhos precisava não eleger uma pessoa, mas que elegesse várias pessoas para representar nosso município. Então eu não fiz uma campanha para o Heleno, eu fiz uma campanha para a cidade. Mas me indigna também aqui, em relação à tribuna livre, e eu quero também a apuração dos fatos. Porque como um sindicalista metalúrgico, eu não vou aceitar que vinha aqui na tribuna e falar que eu tenho o rabo preso. E falando que eu tenho o rabo preso, está falando de todos os vereadores aqui e vereadoras da casa. Respeita o munícipe, respeita a pessoa que veio aqui falar e outros que virão falar. Mas preste muita atenção no uso da fala. Preste muita atenção, porque este companheiro aqui não tem rabo preso com ninguém não. Nem com o prefeito, nem com o sindicato, nem com o partido. Então, por favor, a indignação fica aqui em nome dessa casa também. Venho aqui também agradecer aos munícipes da nossa cidade, pela primeira vez que saí como deputado estadual, e pelos votos de uma campanha limpa, honesta, as pessoas do meu partido PDT,
que me apoiaram com a campanha limpa e honesta, 11.616 votos. Para uma pessoa recém-chegada na política partidária, dentro de 2 anos aproximadamente. Então, eu finalizo aqui e quero também, vereador Paulo Sérgio, Samuel, Seminaldo, a apuração desses fatos aqui. Eu não quero sair daqui hoje com o rabo preso com ninguém, muito menos com você, munícipe. Obrigado. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Questão de ordem, presidente. A propositura de mudança de zoneamento pode ser feita por parlamentar ou só pelo executivo? Ou como é que funciona? Os dois. Posso complementar, presidente? Com a palavra. Obrigado. Senhor presidente, eu ouvia aqui, aliás, cheguei na sessão enquanto o munícipe fazia uso da tribuna e me chamou a atenção, primeiramente, a forma desrespeitosa que esse senhor se refere a esta casa, né? E demonstrando algum desconhecimento ou má fé no que fala, em especial com relação ao Cristialice, né? Cristialice que eu, enquanto advogava, porque não estava na vice-presidência dessa casa, acumulei aí a função de advogado e pude garantir que essas famílias ficassem no Cristialice, onde estão até hoje, pelo menos por 3 anos que eu sou advogado de lá, caçando liminares e acima de liminares de reintegração de posse. E sabe por que eu estava falando isso, pastor João Barbosa? Porque alguém, no passado, andou vendendo lote lá e não podia vender. Eu não podia vender, né? Alguém, não digo quem, responde por crime ambiental pelas ações que fez no Cristialice, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quem são os nossos heróis neste momento, né? Porque, como diria Cazuza, meus heróis morreram de overdose, né? Então, muito cuidado com o andor. E vou dizer mais, presidente. O que foi dito nessa tribuna hoje aqui, eu requero de Vossa Excelência que mande para o jurídico dessa casa para a pessoa responder pelo que disse. Porque, assim, aqui não é a casa da mãe Joana, que cada um vem aqui, fala o que quer e fica sem responder por isso, presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pelo 151, presidente. Com a palavra, vereador Dr. Laércio Santos. Caros colegas, vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Da mesma forma que os demais colegas, eu fiquei estarrecido de ser taxado de rabo preso. Já vim aqui em algumas oportunidades sustentar que eu não tenho rabo preso, nunca tive e nem pretendo ter. Então eu acho que tem que dar nome aos bois e não simplesmente generalizar todos, nivelar por baixo. Eu acho que nós merecemos respeito, temos que exigir o respeito. Eu acho que é obrigação dessa casa tomar providência. Se a casa não tomar providência, eu vou tomar providência pessoalmente. Eu requero cópia do depoimento e vou tomar as providências porque nós precisamos dar o respeito e ser respeitado. Obrigado. Pois não? Senhor presidente, pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as palavras do Paulinho Moribem. Acho que o Toninho Paulinho tentou várias vezes se eleger vereador, não sei quantas eleições ele já participou, e não conseguiu ter o mandato de vereador. E tenho o maior respeito por você, meu amigo. Eu sei da luta sua na cidade. Eu acho que nós temos sim que ter movimento popular na cidade, reivindicar o direito dos trabalhadores, reivindicar o direito à moradia, tá? O PT foi o grande professor nessa matéria de movimento popular, só que hoje virou vidraça, tá? E não respeita os movimentos populares da cidade, não tem respeito. Quanto à questão dos secretários, eu dou razão para o senhor em certa parte, que a secretaria aqui, as secretarias nossas, parece que cada uma funciona como uma prefeitura, tá? Agora, nós temos aqui dentro do Legislativo um respeito entre a casa. Nós temos respeito entre o espírito de corpo desta casa, tá? E Vossa Senhoria veio aqui
e generalizou a críticas a todos os vereadores, não dando nome quem tem rabo preso, quem está ligado ao governo, quem não está ligado ao governo, tá? E isso fica ruim, inclusive, para os vereadores de oposição desta casa, tá? Tenho respeito para cada um vereador dessa casa, respeitamos, é um direito de fazer parte da base do prefeito, cada um faz a sua avaliação do seu mandato, todo governo tem a base de sustentação, mas dentro do legislativo tem que ter respeito. Se há denúncia, faça denúncia no Ministério Público. O legislativo tem independência para alterar o zoneamento. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano não tem poder deliberativo. Quem tem poder deliberativo é o legislativo. É o legislativo. Inclusive, senhores vereadores, eu tentei alterar uma cláusula que criou a lei que criou o Conselho de Desenvolvimento Urbano. A própria base do governo rejeitou, e hoje a gente paga caro, porque tem pessoas do Conselho de Desenvolvimento Urbano, Laércio Sandri, que se sente superior ao poder legislativo. Então, o pessoal do Conselho, se quiser, se eleja vereador e vem legislar. Nós temos mandatos, nós podemos legislar. O Conselho de Desenvolvimento Urbano não tem poder deliberativo, ele é consultivo, e quem deve consultar o Conselho de Desenvolvimento não é a Câmara, é o Executivo. O projeto veio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, assinado pelo senhor prefeito, o projeto de zoneamento, tá? Foi feito o substitutivo, que é um direito dessa casa. Então eu peço respeito, tá? Não estou aqui, não tenho procuração para defender vereador nenhum, mas eu peço respeito porque Vossa Senhoria generalizou a Câmara, e isso não pode acontecer dentro do Poder Legislativo. Obrigado. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares e aos que nos assistem pela TV Câmara, é com tristeza que eu ocupo esse expediente para dizer que é lamentável o desrespeito que é imposto por algumas pessoas a esta casa. É sério o que nós estamos vivendo aqui. Com todo respeito ao Paulinho, que tem uma trajetória, mas se o Paulinho, que tem uma trajetória de luta, se manifesta nesta casa da forma como ele se manifestou, o que esperarmos das pessoas despolitizadas? Então eu apresento o meu pesar, dizer que nenhum governo passado nesta cidade, e ele sabe disso, se preocupou tanto com a questão habitacional, de regularizar áreas, como o governo do prefeito Sebastião Almeida. Só refrescando a memória de alguns, nós tivemos o problema do Anita Garibaldi, e o governo se empenhou na busca de solução. Nós tivemos o problema do Jardim das Oliveiras, que era uma causa perdida, e o governo se empenhou para resolver. Tivemos problemas na Vila Operária, e o governo se empenhou para resolver. Então, de muitas coisas podem acusar este governo, menos da falta de compromisso com aqueles que mais precisam, menos da falta de compromisso com aqueles que estão com áreas com problema. Agora, é fácil vir acusar esta casa e acusar o executivo, mas eu duvido fazer essa manifestação no judiciário. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 15ª sessão extraordinária de 13 de outubro de 2014. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis para as questões culturais se manifestem. Aprovada. 56ª sessão ordinária de 14 de outubro de 2014. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis para as questões culturais se manifestem. Aprovada. 57ª sessão ordinária de 16 de outubro de 2014. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis para as questões culturais se manifestem. Aprovada. Encontram-se sobre a mesa os balancetes do SAAI, IPREF, Proguaru, Prefeitura, Agro e desta edilidade, relativos ao mês de setembro de 2014. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 4177/2014,
informações sobre extração de árvore na rua Irani, no Parque Jurema e cópia integral da planilha de podas de árvores realizada desde janeiro de 2013. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 4178/2014. Informações referentes ao terreno localizado na rua Pindaí, entre os números 47 e 69, no Jardim Oliveira. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 4179/2014. Informações referentes ao imóvel onde funciona a FATEC Guarulhos, na rua João Gonçalves, número 511, Centro. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 4180/2014. Informações sobre os contratos firmados com eventos musicais e os gastos decorrentes desde janeiro de 2013. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 4181/2014. Informações referentes à implantação de sinalização viária horizontal e vertical nas ruas 1, 3, 4, 6, 7 e 8, no Jardim das Oliveiras. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 4182/2014. Informações referentes à implantação de mão única e inversão de sentido na rua Croqueta, no Jardim Tabuão. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 4183/2014. Informações sobre o imóvel na Avenida Sargento da Aeronáutica Plínio F. Gonçalves, ao lado do número 1563, no Jardim Cumbica. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 4184/2014. Informações referentes à instalação de redutores de velocidade na rua Hélio Roberto Paiva Simões, no Parque Micael. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 4185/2014. Informações referentes à rua Alceu Barbosa, no Recreio São Jorge. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 4187/2014. Informações referentes à implantação de sinalização viária na rua Repouso São Francisco, cruzamento com a rua Charles Mies Cooper, no Parque Maria Helena. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 4198/2014. Informações referentes à implantação de lombadas no Jardim Presidente Dutra, Inocop 1 e 2. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 4199/2014. Informações referentes à vistoria do imóvel localizado na rua Valença, número 117, Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas inscrições que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 4207/2014. Informações referentes à pavimentação da Avenida Damião Lins de Vasconcelos. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 4208/2014. Informações referentes ao terreno da rua Salgado Filho, localizado em frente ao número 3825, ao lado do número 3898. Autor, vereador Leandro Balcone Pereira. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas questões que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 4209/2014. Informações sobre a pavimentação da rua Palmira Rossi, no Recreio São Jorge. Autor, vereador Professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis pelas questões que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 4211/2014. Informações referentes às enchentes na Avenida Damião Lins de Vasconcelos nos últimos 10 anos e previsão para o início das obras de captação das águas pluviais. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 4212/2014.
Informações referentes à construção de galerias de águas pluviais na Rua Holanda, Jardim das Nações. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 423/2014. Informações sobre a pavimentação da Rua Prados, na Vila Nova Bom Sucesso. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 4214/2014. Informações referentes à construção da área de lazer na Avenida Estados Unidos, Jardim das Nações. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 4215/2014. Informações referentes aos gastos com publicidade nos últimos 18 meses. Autor, vereador Leão do Balcone Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 4218/2014. Informações referentes à implantação de pontos de monitoramento contra assaltos e furtos na região de Cumbica. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 4224/2014. Informações referentes à existência e valor da dívida do município de Guarulhos com as empresas prestadoras de serviço. Autor, vereador Leandro Balcone Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 4231/2014. Informações referentes à mina d'água existente na Praça Salvador Papoto, no Parque Renato Maia. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento 4233/2014. Informações referentes à implantação de semáforo na confluência da Rua Carlos Mesquita com a Avenida Dr. Renato de Andrade Maia e Papa João Paulo 23, Parque Renato Maia. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 25. Leitura, discussão e votação do requerimento 4234/2014. Informações referentes às obras na Avenida Palmira Rossi, no Recreio São Jorge. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento 4235/2014. Informações referentes ao alinhamento dos postes da Avenida Wilson Celestino, no Jardim São João Batista. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento 4236/2014. Informações referentes à correção dos dados contidos no sítio Wikipédia em relação ao número de bairros existentes no município de Guarulhos. Autora, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento 4238/2014. Solicita cópia dos autos do processo administrativo 26930/2014, bem como relação das próximas diligências referente à atividade exercida na Rua Arminda de Lima, número 381, na Vila Progresso. Autora, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento 4240/2014. Informações referentes à área localizada na Rua Primeira Cruz, no Parque das Nações. Autora, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 30. Leitura, discussão e votação do requerimento 4242/2014. Informações sobre a área localizada na Rua Elias da Barian, de frente aos números 68 e 124, no bairro Inocop 2. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 31. Leitura, discussão e votação do requerimento 4243/2014. Informações sobre a implantação de faixa de pedestre no entorno das escolas Perseu Abramo,
Mariazinha Rezende e Instituto Allan Kardec, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se 32. Leitura, discussão e votação do requerimento 4244/2014. Informações sobre quantos e quais são os impostos sociais existentes no município. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 33. Leitura, discussão e votação do requerimento 4259/2014. Informações sobre as medidas adotadas para coibir o comércio ambulante irregular no bairro do Tabuão e cópia do processo administrativo 22066/2014. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. 34. Leitura, discussão e votação do requerimento 4273/2014. Informações referentes à reintegração de posse de uma área localizada na rua Alajotiba, no Jardim Centenário. Autor, vereador Marcelo Seminaldo. Ô Paulo. Aí dessa fala. Aí do requerimento aqui. Não. Ainda acabou o 34, o senhor acabou de falar. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 35. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, pedi a permissão de Vossa Excelência para que os demais itens, a partir do 35, sejam votados de forma simbólica, como permite o nosso regimento. Defiro o vosso pedido. Peço aos vereadores que usem os terminais eletrônicos, o terminal eletrônico para votar o pedido do vereador Samuel Vasconcelos. Vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio. Pela ordem, vereador Brinquinho. Vereador Maurício Brinquinho vota sim. Encerrada a votação, aprovado. Item 35, senhor secretário para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 3964/2014. Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de senhas identificadoras pelas empresas que especifica. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 36. Leitura e deliberação do projeto de lei 3970/2014. Dispõe sobre o recebimento, depósito e doação de sobra de materiais de construção para pessoas carentes nos termos que especifica. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 37. Leitura e deliberação do projeto de lei 3971/2014. Dispõe sobre a criação de estacionamentos de bicicletas em locais abertos à frequência de públicos. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 38. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 3976/2014. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao excelentíssimo senhor Vicente Paulo da Silva Vicentinho, digníssimo deputado federal. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 39. Leitura e deliberação do projeto de lei 3982/2014. Introduz alterações na lei 7306/2014, que trata de incentivos fiscais e tributários para empresas. Autora, Prefeitura. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item 40. Leitura e deliberação do projeto de lei 4005/2014.
estabelece diretrizes para a administração de creches públicas por instituições privadas. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 41. Leitura e deliberação do projeto de lei 4006/2014. Institui a Festa das Nações no âmbito do município de Guarulhos, revogando a lei 2471/81 e o decreto municipal 15647/89. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 42. Leitura e deliberação do projeto de lei 4053/2014. Dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública da instituição Allan Kardec Alice Pereira, localizada no município de Guarulhos. Autor, vereador Laércio Pereira. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 43. Leitura e deliberação do projeto de lei 4066/2014. Institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. Autor, a Prefeitura. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 44. Leitura e deliberação do projeto de lei 4092/2014. Dispõe sobre estimativa de receita e fixação das despesas do município para o exercício financeiro de 2015. Autor, a Prefeitura. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto. Item 45. Leitura e deliberação do projeto de lei 4093/2014. Dispõe sobre o programa Jovem Trabalhador e alterações do dispositivo da lei 5843/2002. Autora, Prefeitura. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 46. Leitura e deliberação do projeto de lei 4094/2014. Autoriza a desafetação de área pública de uso comum do povo para passar a integrar a categoria de bens dominicais, bem como a sua posterior alienação. 94,25 metros quadrados no Jardim Bom Clima. Autora, Prefeitura. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 47. Leitura e deliberação do projeto de lei 4206/2014. Autoriza o município de Guarulhos a integrar a Associação Internacional de Cidades Educadoras, AIC. Autora, Prefeitura. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 48. Leitura e deliberação do projeto de lei 4237/2014. Cria o Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção para atuação no âmbito do controle externo da atividade pública, fomentando as informações ao Legislativo no município de Guarulhos. Autor, vereador Leandro Balcone Pereira. Consulta a casa presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Pela ordem, vereador Dr. Alexandre Dentista. Pelo artigo 151, presidente. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Novos pares. Público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Em resposta ao nobre vereador Geraldo Celestino, ele fez uma colocação na sessão do dia 14, terça-feira passada, a respeito da Comissão de Segurança Pública, que teve uma pessoa que foi fazer uma reclamação da falta de agentes da GCM na Policlínica Paraíso. Inclusive, eu gostaria de parabenizar e conto com o apoio do senhor, vereador, porque eu tenho brigado muito por essa situação. Não sei se é a mesma pessoa, mas teve um cidadão que esteve presente também na Comissão de Saúde, fazendo uma reclamação também disso. Mas antes dessa participação desse morador na Comissão de Saúde, esse vereador, o meu assessor participa do Conselho Gestor do PA Paraíso, o meu assessor participa desse Conselho Gestor. Então eu já sabia disso. Depois dessa reunião que teve no Conselho Gestor, eu estive presente no PA Paraíso, conversei com a gerente e com o administrador também, para saber o que estava acontecendo. Realmente não tem mais a presença da GCM, que está trazendo uma insegurança muito grande para os funcionários
dessa unidade de saúde. Então, realmente é um constrangimento, eles têm muito receio de poder atender sem a presença da polícia, da GCM. Então, vereador, pode ter certeza que eu tenho cobrado realmente essa sua preocupação, é preocupação desse vereador também. Eu tenho cobrado muito o João Darcio, Marcelo Charaba, o diretor, que foi muito prestativo, inclusive pela liderança do PSDC, presidente. A palavra. Inclusive, eu convoquei pela Comissão de Saúde o secretário João Darcio para estar presente na Comissão de Saúde. Ele não pôde estar presente e mandou o comandante da GCM, que nós cobramos, da Comissão de Saúde, junto com esse vereador, nós cobramos que a GCM volte para a UPA Paraíso e para todas as unidades de saúde da nossa cidade que tenha a presença da GCM. Só que, infelizmente, pelo número de contingente, infelizmente eles não conseguem ter um policiamento em cada unidade de saúde. Mas como lá o UPA Paraíso é um atendimento de mais de 15 mil atendimentos por mês, é uma região muito populosa e também uma região muito crítica, muito perigosa. Realmente eles exigem isso daí. Eu tenho cobrado do secretário e da prefeitura, tenho cobrado a volta da GCM para o UPA Paraíso. Agora, parabéns, vereador, pela sua preocupação e conto com o teu apoio nessa luta. Agora, também gostaria de falar que na sexta-feira eu tive um comunicado que os médicos do Hospital Estela Maris estavam reunidos e depois iriam se reunir com o secretário de Saúde, Carlos Herman, porque eles estão lá no Hospital Estela Maris há 2 meses com atraso salarial. E eles iam lá conversar com o secretário para saber o que o secretário poderia fazer nessa situação. Agora, comunicando que esse vereador também tem uma preocupação muito grande com o Hospital Estela Maris, amanhã nós estaremos presentes às 14h30, nós da Comissão de Saúde, estaremos no Hospital Estela Maris, conversando com o administrador, conversando com as pessoas responsáveis do Estela Maris, para saber o que a Comissão de Saúde pode fazer nessa situação, porque os médicos estão ameaçando parar o atendimento. Só vão atender emergência e urgência. A parte ambulatorial, eles vão parar de atender caso não seja solucionado essa situação salarial. Então, nós estaremos, a Comissão de Saúde já marcou para amanhã às 14h30, estará presente no Hospital Estela Maris para saber o que nós podemos fazer para ajudar nessa situação e também na situação do empréstimo do BNDES para o hospital para tentar solucionar a situação precária do Hospital Estela Maris. Estaremos presentes amanhã e na sessão de quinta-feira eu trago quiçá uma resposta e uma situação positiva para o Hospital Estela Maris, que já está fechando as portas. E agora, sem o atendimento médico por falta salarial, é uma situação muito difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Para votar, para representar o PSDB na lei orçamentária, o vereador Romildo Santos, líder da bancada do PSDB. Registrado, vereador. Senhor presidente, vou falar como líder da bancada de oposição. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente as colocações do vereador Alexandre Dentista, que é presidente da Comissão de Saúde desta casa, e eu espero, vereador Alexandre Dentista, que está aqui em minha frente, que o Executivo Municipal atenda a Vossa Excelência, porque o apreço que o Executivo e alguns secretários têm pelo Poder Legislativo é questionável. Não tem o mínimo respeito pelo Legislativo. E o secretário João Darcio tem por costume, viu, vereador Alexandre? O secretário João Darcio tem por costume não comparecer no Legislativo quando é convidado. Espero que ele atenda o pedido de Vossa Excelência, que faz parte da base do governo também, e que o secretário do governo, o secretário que é subordinado ao governo, o secretário de Segurança Pública, compareça nessa reunião para prestar esclarecimento. E não é só a questão do PA Paraíso, é vergonhoso a situação dos próprios municipais. É EMEI sendo assaltada, é funcionário público recebendo ameaça por de agressão em postos de saúde, tá? É várias questões que nós temos que discutir a função da Guarda Municipal. Enquanto isso, nós temos até viatura
lá na região, lá no aeroporto, escrita patrulha aeroportuária. Estão dando ali uma guarida, dando um reforço para a Polícia Federal. Absurdo. Dentro do aeroporto privado, o prefeito envia uma viatura com a guarnição de 6 a 8 homens, enquanto os próprios municipais estão aí sem a segurança que é a obrigação da Guarda Municipal fazer. Então eu espero que atenda a Vossa Excelência, estou torcendo para isso, porque eu já desisti. Para o senhor ter uma ideia, a Dona Maria do PT, ela fez uma denúncia aqui nessa tribuna quanto à questão do show da Ivete Sangalo de 2010, né, Dona Maria? Foi feito o show da Ivete Sangalo. Eu solicitei ao secretário de Assunto Legislativo, protocolei na Secretaria de Assunto Legislativo, um pedido de cópia do projeto, do processo daquele show. Aí o secretário-chefe de gabinete, o Hélio Arantes, respondeu no Vim Brasil. Respondeu assim, olha, não foi realizado pela prefeitura, foi feito um convênio, 3 linhas. Respondeu à mão, atrás do ofício que o vereador enviou. Olha a falta de respeito para com o legislativo. Veio para nós, aí o que esse vereador fez? Eu solicitei ao executivo a cópia do convênio com quem foi feita a parceria e foi feito aquele show, um show caríssimo, Dona Maria. A Dona Maria do PT, que é vereadora do PT, fez essa denúncia aqui na Câmara. Solicitei a cópia e sabe onde está meu requerimento? Há 12 dias, que venceu o prazo de resposta, está na mesa do secretário Hélio Arantes. Aí o Hélio Arantes mandou um recado para esse vereador. Parece que o secretário de Assunto Legislativo, eu acho que ele não é moleque de recado, mas está aparecendo, porque a Secretaria de Assunto Legislativo não serve para nada, serve lá para ser um cabido de emprego, um cabidão de emprego dentro da prefeitura, só serve para estar lá para receber ofício de vereador e não resolve nada. Aí o secretário me ligou e falou assim, Armando Matos, que eu tenho respeito por ele, vereador, o senhor pode fazer uma visita na sala do Hélio Arantes? Eu falei, eu não vou na sala de secretário. Ele tem a obrigação de encaminhar a vossa senhoria, secretário, a cópia do convênio, o contrato de convênio, e a secretaria encaminhar para esse vereador. Não fui buscar. Não fui na sala do secretário, não vou na sala do secretário, que eu não sou empregado de secretário, chefe de gabinete, não sou empregado de secretário nenhum, não sou empregado do prefeito, eu sou vereador, eu tenho mandato e eu exijo respeito. Amanhã o meu advogado estará entrando com mandato de segurança e ele vai entregar sim, porque ali tem maracutaia, tem desvio de dinheiro público, tem acordo com quem pagou aquele show que a Dona Maria do PT denunciou nessa tribuna, Paulo Sérgio. Denúncia da própria bancada do PT. Agora eu, como vereador de oposição, estão negando a entregar a cópia desse convênio. E eu vou tê-lo na mão com certeza, como aconteceu com outros processos que estavam negando para esse vereador. Vão entregar o processo sim, porque é um direito de acordo com o artigo 76 da Lei Orgânica do município, que é a Constituição do município. Eles têm que entregar esse processo e vão me entregar, porque eu quero saber se estão escondendo, Dona Maria, é porque assiste razão a Vossa Excelência e tem maracutaia mesmo naquele processo. Então eu vou receber ele em mãos, estou entrando na justiça com mandato de segurança e com certeza, doutor Laércio Sandes, excelente advogado do município, vou ter vitória na justiça, vou conseguir eliminar e ele vai entregar esse convênio para esse vereador, a cópia desse convênio. Estando em minhas mãos, vou passar a cópia para todos os vereadores, tá? Para descobrirmos a caixa preta que funciona na Secretaria-Chefe de Gabinete. Para encerrar, senhor presidente, o que acontece na Secretaria? Os shows com menores valores, quem administra é a Secretaria da Cultura. Os shows de cachês acima de 300, 400, 500, 600, 700 mil reais, quem administra é o chefe de gabinete. Então eu não entendo. Se nós temos uma Secretaria de Cultura, é a Secretaria de Cultura que tem que administrar os shows da cidade.
Então, ali há interesses particular com o secretário-chefe de gabinete e Arantes. E essa maracutaia nós vamos descobrir em breve e eu estarei denunciando aqui na Câmara Municipal, para a imprensa e tomando as providências junto ao Ministério Público e à Justiça Local. Obrigado. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para o projeto 4092/14, que trata do orçamento, para a composição que deverá analisar o assunto. Indico o vereador Dr. Laércio Sandes para presidir os trabalhos desta comissão. Informo que do item 1º ao item 10º estão prejudicados por falta de parecer. Item 11, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação no projeto de lei 4193/2013. A implantação de placas de sinalização a toda fiscalização eletrônica de velocidade. Autor, vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Ramos da Padaria, vereador Cláudio Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Jesus, vereadora professora Marisa de Sá, encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 12. Primeira discussão e votação no projeto de lei 7593/2013. Denominação de praça inominada existente entre as ruas Brasília de Minas e rua São José da Laje, sem nomenclatura oficial existente no Parque Alvorada de Praça Elizabeth Antunes. Autor, vereador Edmilson Americano. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Ramos da Padaria, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Jesus, vereadora professora Eneide. Vereador Marcelo Seminaldo vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 13. Primeira discussão e votação no projeto de lei 4312/2013. Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos professores da rede municipal de ensino, pelo exercício da docência nos distritos com índice elevado de violência. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Cadê o Vitor? Vai embora, vereador Marcelo Seminaldo, vereadora Dona Maria, vereador doutor Alexandre Dentista, vereador doutor Vitor da Farmácia, vereador Guti, vereador Lamé, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereador pastor Anistaldo, vereador professor Jesus, vereadora professora Eneide, vereadora professora Marisa de Sá, vereador professor Samuel Vasconcelos. Nós vamos votar o 14, estamos votando 13, tá? É esse aqui que nós estamos votando. Você riscou o 14, o 14 ainda vou ler. A minha relação tá penga. Todo dia ele estava arranhando ali. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 14. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Pela liderança do PCdoB, presidente. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos assistindo e a todos em casa que nos acompanham. Bom, presidente, hoje trago à casa uma reflexão para que nós, vereadores dessa cidade, possamos ajudar nessa questão que tanto aflige a cidade de Guarulhos. A questão da segurança pública, meu nobre vereador Gilvan Passos. Sabemos da deficiência do policiamento militar na nossa cidade, em todo o estado, mas principalmente na cidade de Guarulhos, com efetivo reduzido. Já trouxe aqui a essa tribuna algumas vezes esse assunto. Foi anunciado pelo nosso governador, Geraldo Alckmin, a criação de um batalhão do BAEP, que é um batalhão de polícia, onde não tem como finalidade o policiamento ostensivo, que é o que a gente tem tido bastante dificuldade na nossa cidade. Mas vejo aqui uma luz no fim do túnel, nobre presidente. Vossas Excelências, claro que ficaram sabendo da aprovação da lei, Gilvan, 13.022, nobre vereador Lércio Santos, de 8 de agosto de 2014, dando poder de polícia às guardas civis metropolitanas. É onde eu digo que acende uma luz no fim do túnel. É claro que não podemos ficar refém do policiamento estadual, já que não se faz tão presente na nossa cidade. E com a aprovação dessa lei, podemos sim ter autonomia de melhorar o policiamento, meu nobre pastor João Barbosa, nas nossas escolas, nos nossos bairros periféricos, onde o Estado, onde muitas vezes o município não está se fazendo presente. Onde temos uso discriminado de droga, onde temos sumiço de crianças, que são vários e vários os sumiços de crianças aqui na cidade de Guarulhos. Com a aprovação dessa lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, dando poder, autonomia às GCMs dos municípios, nós podemos sim trazer para Guarulhos uma melhora nesse quesito, porque diz aqui na lei, no seu artigo 6º, no inciso 3º, vereador Novinho, de que o município com mais de 500 mil habitantes pode ter 0,2% de efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Uma conta rasa, podemos chegar ao número aí de 2.600 guardas municipais na cidade de Guarulhos, onde hoje o efetivo é um pouco mais de 780 guardas. Um déficit aí considerado de quase 1.900 guardas civis na nossa cidade. E temos visto sim, como já foi falado aqui, a proatividade da Guarda Civil da cidade de Guarulhos em vários casos que vem solucionando com seu patrulhamento ostensivo. Temos visto os casos de frustrados de tentativa de roubo, tentativa de furto, até tráfico de drogas. Mas o que coincidentemente traz esses fatos é que a maioria dessas ocorrências, Gilvan, são no centro de Guarulhos, mostrando que o grande efetivo da Guarda Civil Metropolitana está concentrado no grande centro da cidade de Guarulhos, deixando ao léu as nossas periferias, onde a gente necessita desse tipo de policiamento também.
numa breve conversa com o nosso nobre secretário, João Darcio, nosso secretário de Segurança Pública, a qual tem nos atendido de maneira satisfatória, discutindo com ele, ele colocou para que a gente pudesse também trazer a essa casa esse tipo de reflexão, esse tipo de discussão, tendo como principal motivo o aumento do policiamento da Guarda Civil Metropolitana aos arredores do nosso centro, Gilvan, onde se faz presente também, que como já foi falado aqui, nas nossas periferias. Então, peço aos nobres pares para que possamos discutir esse assunto nessa casa, um assunto de fundamental importância, que é o aumento do policiamento feito pela Guarda Civil Metropolitana na nossa cidade. Item 14. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5892/2013. Dispõe sobre denominação de rua sem nomenclatura oficial de Padre Dorindo de Oliveira Matias. Autor, vereador, professor Samuel Vasconcelos. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. É 20. É 20. Vereador Daniel Soares, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Eduardo Barreto, vereador Girleno, vereador Laércio Pereira, vereador Paulo Sérgio. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 15. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2122/2013. Cria no âmbito do município de Guarulhos a Semana da Expo Energia Renovável a ser realizada anualmente na primeira semana de junho. Autor, vereador Daniel Soares. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Daniel Soares, vereador Gucci, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Romildo Santos, vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 16. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5962/2013. Dispõe sobre o programa de orientação e assistência para pacientes com patologias neurológicas crônicas e agudas, com auxílio de profissionais de fisioterapia no lar. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Vereador Ramos da Padaria, vereadora Dona Maria, vereador Eduardo Barreto, vereador Gucci, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Eneide, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 17. Primeira discussão e votação do projeto de lei 7.079/2013. Dispõe sobre a denominação oficial para a atual faixa de saneamento situada no bairro do Bom Clima, de Praça Messias Machado. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Eneide e vereadora professora Marisa de Sá. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 18. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1036/2014. A denominação de uma praça sem nomenclatura oficial, localizada na bifurcação da rua Tapaciquara e Avenida Dr. Carlos de Campos, situada no loteamento Vila Rio de Janeiro, de Praça Antônia Vergora Stetter. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Marcelo Seminaldo, não é? Vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Eduardo Barreto, vereador Gucci, vereador Luiz Mato Grosso, vereadora professora Eneide, vereadora professora Marisa de Sá, vereador Romildo Santos, vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 19. Primeira discussão e votação do projeto de lei 49/2014. Revogação da lei 4355/93, que proíbe o serviço de transporte de passageiros por veículos tipo furgão, também conhecido como peruas ou vans, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Autores, vereador Marcelo Seminaldo e Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Caminhar a votação. Com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pela TV Câmara, esse projeto de lei que visa revogar esta lei é um projeto que nasceu de uma reportagem que acabou sendo feita pela Folha Metropolitana, que dava conta de que a Gru Airport estava autuando pessoas proprietárias de vans que adentravam dentro do terminal de embarque para deixar passageiros e, enfim, não se utilizava do estacionamento do aeroporto. Essa proibição é uma proibição antiga, se não me engano, data de que ano? Não lembro se é 84, mas é muito antiga. E, neste momento, só visa garantir que a Gru Airport venha oferir mais lucros com a utilização do estacionamento. Qualquer cidadão pode se valer do seu automóvel e levar lá um passageiro, um amigo, um parente para desembarcar no aeroporto. Se ele estiver com a van, não, né? Então, quando nós propusemos isso, foi nesse sentido, para que as pessoas possam ter o direito de levar e trazer as pessoas para os terminais sem problema. Qualquer cidade grande do Brasil não tem qualquer problema com relação a isso. Existe vans que as pessoas pegam às vezes no hotel, te levam para você poder desembarcar, te pegam no aeroporto, te levam para o hotel, tudo isso gratuitamente. Agora, Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, não pode se apequenar e agir como Cláudio, que é aquela cidade que fica em Minas Gerais, que o aeroporto só serve para 1 ou 2 aviãozinhos. Nossa cidade é gigante, então a gente precisa revogar essa lei, por isso eu peço o voto favorável ao nosso projeto. Aí verifica na própria votação, entendeu? Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Isso.
Aí, prejudicada a votação, entendeu? Gente que não vai nem assistir o ponto, só de fora e encerramos a sessão, tá? Encerrada a votação. Prejudicada a votação. Tendo em vista que não temos quórum para participar, para continuar a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão. Encerrada há poucos instantes a sessão dessa terça-feira, que 58ª sessão, a gente vai conversar aqui com o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, que no instante do término da sessão estava tendo um projeto que foi apresentado pelo senhor em votação, não é isso, vereador? É verdade, o projeto nosso, primeiro, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo, é um projeto que visava revogar uma lei que atualmente proíbe que vans possam entrar dentro do aeroporto para poder fazer o desembarque de passageiros. E atualmente a Gru Airport tem autuado as vans que adentram no terminal de embarque e desembarque, fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a colocar o carro no estacionamento. Então, entenda que não é contra a van que a Gru Airport tem feito essa ação. Essa ação deles é para obrigar as pessoas a utilizar o estacionamento deles. Então, realmente, é complicado e a gente quis que essa lei fosse aprovada hoje. Infelizmente, não deu quórum, mas ela volta para a sessão na próxima vez. E aí a expectativa é que ela passe e seja aprovada? A gente sempre tem expectativa, né? Espero que os vereadores compreendam o espírito dessa lei e mais do que isso, né? Se por um acaso essa lei não for revogada e permanecer, que se fiscalize a Gru Airport, porque se não pode ter transporte de vans para as outras pessoas que não seja a Gru, também não pode ser feito pela Gru. E a Gru Airport, hoje, quem utiliza do aeroporto, a gente utiliza de vez em quando, se você deixar seu carro no edifício garagem, né, você vai de van do edifício garagem até o terminal de embarque. Então a Gru, ela pode usar vans dentro do aeroporto. Se você pegar sua van, se você tiver uma van, e for para lá, ela vai te autuar. Então é isso que a gente está tentando coibir. Certo, vereador, obrigada pela sua entrevista e boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente conversou aqui com o vereador Marcelo Seminaldo. A sessão desta terça-feira vai ficar por aqui. A gente encerra a nossa transmissão ao vivo aqui, mas tem programação da TV Câmara Guarulhos até a 1h da manhã. Então fique com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.